nós vamos analisar a participação do Lula lá na COP27, né? E, sobretudo, uma negociação que ele andou fazendo com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado lá, para tentar aprovar essa PEC da transição, a PEC que vai autorizar o romper o teto de gastos para pagar a Bolsa Família e fazer alguns outros gastos, né? A gente vai tratar disso no primeiro bloco. No nosso segundo bloco, o assunto é a guerra de informação ou de desinformação entre a Ucrânia e a Rússia, né? A gente sabe que é aquele velho clichê de que na guerra a primeira vítima é a verdade. Nesse caso aí, a gente está vendo que esse clichê está sendo aplicado à risca pelos dois lados, né? Tanto por Ucrânia quanto pela Rússia. E no bloco 3, a gente vai falar com o Jamil Chad, que é colunista do UOL, correspondente lá na Suíça, que está acompanhando os assuntos internacionais para ver essa volta do Brasil ao jogo internacional. Se o Brasil está de novo no jogo, como o Lula disse. Então, Zé, nesse primeiro bloco, que é o fato qual que é a em questão, pergunta do primeiro bloco aí, Kennedy? Cara, eu acho que a pergunta, vê se você concorda, se pode ser, por quanto tempo o Lula está negociando o estouro do teto de gastos? Perfeito, eu acho que porque essa é a grande questão, né, Kennedy? É É a saber questão se é uma agora. coisa por 1 ano, por 2 anos, pelo mandato, 4 anos, ou a de eterno. Adeus teto, né? O mercado queria enquadrar em um ano só, né? Aceitaria por 2023 apenas. A O bolsa caiu PT, por conta disso hoje, né? por conta disso, o PT quer transformar numa política pública de Estado, acabou e pronto, está fora da regra de teto. Inclusive, eles estão discutindo, né, Zé, que regra de teto que o Lula, para a dívida fiscal, ele vai ter, né? Vai acabar com o teto, o Lula é contra o teto de gasto, que nunca foi respeitado, para morrer. Tem uma vigência até 2026, foi implementado pelo Temer e nunca foi respeitado, foi rasgado pelo Paulo Guedes. Eu acho que a pergunta é essa: por quanto tempo o Lula está negociando o estouro do teto de gastos? A gente vai tentar responder isso aí. Zé, o Alckmin, vice-presidente eleito, que é o coordenador da transição, ele vai anunciar agora de noite o texto da PEC. O que eu apurei, né? Com fontes que conversaram com o Vai Lula anunciar e às com o 8, Rodrigo. né? No sacaneio, ele está esperando ver o que você vai dizer, Kennedy, para anunciar de jeito correto. Para sacanear a gente, provavelmente, né? Mas olha lá, o Pacheco ponderou para o Lula o seguinte: Presidente do Lula, Senado? presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, posso te ajudar a aprovar essa PEC, mas não dá para colocar como o PT quer, por prazo indeterminado, isso vai pegar muito mal aí no mercado e vai ter dificuldade dentro do Senado com os líderes para aprovar. Mas eu posso te ajudar a aprovar durante 4 anos. Você resolve o problema para o teu mandato e tem um prazo durante esses 4 anos, muita coisa acontece, né? Para encontrar um caminho permanente para esse programa e para esse tipo de gasto. O Lula topou isso lá no Egito. E Opa! aí começou a conversa com o pessoal do PT, para o pessoal do PT também topar e parar de torpedear. Porque o Pacheco falou: se for desse jeito, eu consigo arrumar apoio no Senado para aprovar a PEC. E o Arthur Lira está louquinho para fazer um favor, o Arthur Lira, presidente da Câmara, fazer um favor para o Lula também, que deixe o Lula tranquilo, porque ele não quer que o PT crie um problema para a reeleição dele para a presidência da Câmara. Então a gente vai ver daqui a pouco, quando a PEC sair, que texto que ela tem, se tiver lá os 4 anos, já está valendo esse impedimento do Rodrigo Pacheco com o Lula. Se não tiver, tem aí uns fios desencapados que vão ter que cuidar, vão ter que amarrar uns nós. Então a gente tem que acompanhar para ver como é que esse bastidor vai Não. se desenrolar, Zé. O Kennedy, então, é aquela coisa, né? Uma coisa é o texto que vai ser anunciado, e outra coisa é o texto que vai ser aprovado. E a gente sabe, né, por experiência de décadas aí cobrindo política e negociações do executivo com o legislativo, que nem é muito raro uma proposta entrar de um jeito e sair do mesmo jeito lá no final do cano, né? Depois de passar por todas as comissões, depois de ser votada em plenário, depois de passar pela mão do relator. O mais comum, sempre, é que essa proposta seja emendada, né? Ou seja, ou remendada, ou às vezes reescrita, ou às vezes apensada outra proposta, enfim. O jeito que ela entra é muito menos importante, obviamente, do que o jeito que ela sai, né? Que vale é o que é aprovado. E, às vezes, essa negociação implica até veto do presidente da República a posteriori. Então,
muita calma nessa hora, o texto que vai ser anunciado pelo Alckmin não necessariamente é o texto que está negociado, porque você acabou de dizer, né? Tem resistências do PT, então, às vezes, o jeito mais fácil de o Lula conseguir fazer as coisas caminharem sem muito atrito dentro do Congresso manda o texto do jeito que o PT quer, mas já negocia com quem manda, ou seja, com os presidentes das duas casas, do Senado e da Câmara, como é que a proposta vai ser alterada lá dentro. E daí sai do jeito que a negociação foi feita. É isso, Zé. O PT não tem maioria para aprovar o texto que ele quer. Né? Vai precisar do apoio do Rodrigo Pacheco. Que você falou bem. A gente sabe, quando entra uma emenda, uma proposta de emenda constitucional, que é o caso da PEC, né? Sempre tem mudança, tem os famosos jabutis, a gente brinca, né? Os deputados querem incluir alguma coisa ali, então isso sempre vai dar pano para manga, tem que ser aprovada rapidamente. O Pacheco está vendo qual a melhor forma de tramitação, se essa PEC já pega carona numa PEC que tem tramitação adiantada, ou se eles fazem lá um fast track, lá uma negociação rápida. A gente sabe que, por acordo no Congresso, as coisas andam rápido. Né? A gente viu qual era a dificuldade que Sim. o Bolsonaro tinha para aprovar aquela PEC kamikaze, e ele conseguiu aprovar rapidamente porque chegaram a um acordo ali e ele tentou estelionato eleitoral dele. O Lula agora está correndo para aprovar isso até 15 de dezembro, por quê? Para poder fazer o pagamento dos R$ 600 que ele prometeu na campanha a partir de janeiro. E o valor que o PT quer colocar na PEC é de 175 bilhões de reais. É esse o tamanho do estouro para cumprir a promessa de um Bolsa Família de R$ 600, mais os gastos que o PT quer fazer nesse primeiro ano, que o Lula acha importante para cumprir as promessas de campanha e fazer a economia voltar a girar, Zé. Vamos ao que interessa, então, né, Kennedy? Nós temos um problema, o Brasil tem um problema, eu coloco o nosso porque é um problema coletivo, não é um problema do Lula, não é um problema do Rodrigo Pacheco, do Arthur Lira, é um problema do país, que é o Bolsonaro criou um benefício que é justo, né, depois de negociações com o Congresso, só que ele fez uma sacanagem inacreditável. Ele não previu como pagar esse benefício a partir de janeiro. E a gente sabe que a folha de pagamentos de janeiro é rodada em dezembro. Então não tem tempo nenhum, né? Nós estamos aqui dia 16 de novembro, tem 14 dias para aprovar essa PEC e para ela poder rodar em dezembro e já valer a partir de janeiro, senão as pessoas não vão receber os R$ 600. Lembrando que muitas delas tomaram empréstimos consignados com desconto em folha já a partir de janeiro por conta disso. Então, se não receber, vai ser uma catástrofe, é uma bomba atômica que eles deixaram armada aí, que o Bolsonaro deixou de presente para o Lula, né? E então, fica parado, deixa óbvio, ver se o Lula sabota o Lula, exatamente. É uma bomba exatamente, de né? efeito retardado que o Não, Bolsonaro... e para as pessoas, né? Imagina o drama de quem está recebendo R$ 600, mal consegue comer com esse dinheiro, tomou um empréstimo e agora vai ter que começar a pagar as parcelas do empréstimo e não tem dinheiro. Não vai receber 600, vai receber 200, sei lá. Enfim, então, não tem dúvida de que essa é a prioridade zero do governo e das pessoas. É um problema mais emergencial que tem para resolver. 4 anos, Kennedy, me parece bastante razoável, né? Porque, do ponto de vista do governo, ele não fica submetido à chantagem do legislativo a cada Todo ano, ano. a cada... Não é isso? É isso. Porque isso se que faz. fosse um ano só... Resolve o teu então, mandato e cria uma solução permanente ao longo desse tempo aí. Porque senão a gente vai e ficar daqui pegando a um autorização ano... todo ano, o preço sobe, tem crise, o governo sempre tem problema, o presidente é mais forte na largada, faz agora, queima o capital Exatamente. político agora, ganha agora. É esse o jogo. Capital político, essa é a expressão, você falou tudo agora. O presidente eleito tem mais capital político do que qualquer presidente depois que toma posse, porque ele não tem responsabilidade nenhuma. Quando eu cheguei já estava assim, estilo Homer Simpson, né? E agora ele precisa resolver um problema. Vocês vão me ajudar a resolver o problema? Beleza. Então, é o momento de fazer isso é agora. Não é daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, porque o capital político você vai gastando, ele é cada vez menor. Então, me parece que fazer por 4 anos resolve o problema desse mandato, não fica sujeito à chantagem anual desses presidentes da Câmara e do Senado ou dos próximos daqui a 2 anos, não é isso?
Enfim, não é a solução, talvez, que dos sonhos para o PT, não é uma política pública permanente, mas é o que dá para fazer. E a gente sabe que na política o ótimo é inimigo do bom e, às vezes, o bom é inimigo do regular, né? Resolve o problema do Lula. Do mandato dele, que já disse que não vai ser candidato à reeleição, está resolvido e cria-se um tempo. Olha só, os comentários Williams Palma Silva. Não é o estouro do teto de gastos, é quanto ele vai investir nas pessoas. O Eduardo Gomes. Não existe teto de gastos para quem tem fome. A Maria Lúcia de Melo Lopes. 4 anos está ótimo. O João Carlos Macruz. No mínimo 4 anos. A Leila de Moraes. Exatamente, Zé Roberto. Tem que ser por 4 anos e nada de ameaças e chantagens depois. Assim, o mercado está muito assustado, tentando pressionar o Lula, mas tem um entendimento na sociedade da importância de fazer esse gasto, né? Esse gasto social fundamental, né? Veja só a miopia do chamado mercado, e aí, né, não são todos, claramente, mas imagina o seguinte cenário. Vem janeiro, não tem acordo e as pessoas não recebem os R$ 600. O que vai acontecer? Você acha que vai, né, as pessoas, o mercado acha que vai ficar tudo tranquilo, que ninguém vai reclamar, vai dizer, não, tudo bem, é o começo do governo, a gente vai... O cara não vai estar comendo, o cara não vai estar pagando as dívidas dele. Não tem como não chegar a um acordo, não tem como não pagar os R$ 600 em janeiro sem provocar uma consequência real. Não é só a questão de ser bonzinho ou não ser bonzinho. Isso vai causar uma desestabilização política do governo no seu primeiro mês. Não tem nada pior que isso. Tem nada pior que isso, exatamente, inclusive para o mercado, para se definir Sim. uma regra fiscal que dê estabilidade para o país. Não tem jeito. O Lula pegou, e ele falou durante a campanha, teve muito estresse, o que ele discutiu na semana passada. A gente fez um programa, você respondeu lá, o público curtiu, que é aquela uma básica chantagem lá do mercado. O Lula está entendendo, e ele falou durante a campanha, que ele vai ampliar gastos no primeiro ano, que na cabeça dele isso faz a roda da economia voltar a girar. Ele quer cortar desonerações que foram dadas desde a época da Dilma, foram renovadas pelo Temer e pelo Bolsonaro. Ele entende que desoneração, no fundo, é redução de impostos para determinados setores, geralmente para o Para quem empresariado, para pode os mais mais, ricos, para quem para quem grita pode mais. mais, né? Para quem grita mais. Mas é preciso rever esse tipo de coisa. Tem uma outra coisa Sim, importante. Ele vai ter que rever com os governadores como é que fica essa questão do ICMS dos combustíveis. Isso foi outra bomba que o Bolsonaro deixou. Ele reduziu na marra o preço, fez uma intervenção no preço da gasolina ali, abrindo mão de receita que os estados usavam para saúde e educação. Tem rombo nos estados. São Paulo, que é um estado arrumado, tem uma estimativa de perda de receita de 50 bi, causado pelo desejo do Bolsonaro de se reeleger. Né? O cara gastou tudo que podia, quebrou todas as regras que podia e não conseguiu se reeleger. Está deixando um baita de um problema. Né? E o mercado tenta sim. enquadrar o Lula e vai contratar uma crise na largada? Não vai contratar o Rodrigo Pacheco. Os políticos já entenderam. Esse estresse com o mercado vai ficar aí, nessa coisa vai se acalmar no momento em que houver definição de equipe econômica, essas coisas. É isso, Kennedy. Eu acho que, então, se a gente precisa responder a pergunta, já deu o tempo do bloco aí? Não. Já deu 14 minutos aqui, deu tempo. Precisamos. Pode falar um pouquinho Então, também precisamos. do que rolou lá na COP, né? O Lula voltando para esse jogo, que vai ser tema do nosso bloco com o Jamil Chad. Mas vamos tentar responder Sim. aí. Vamos lá. Olha, Kennedy, eu responderia o seguinte, que o Lula está resolvendo o problema dele e de milhões de brasileiros que vão passar fome se não tiver acordo para aprovar essa PEC em tempo hábil dela tornar-se efetiva já a partir de janeiro, né? Então, são 4 anos e algumas dezenas de milhões de famintos, né? Eu acho que tem argumento mais do que suficiente para tocar nesse sentido. Concordo com você. Saber se Acho a produção consegue transformar isso daí em 75 caracteres. Aí devem estar xingando a gente, porque minha frase ficou mais longa, viu, Kennedy? Vou pedir para a Marina, para a Letícia e para o Felipe ajudarem a gente aí. Como sempre, eles melhoram a bagunça que a gente faz aqui, Zé. Ô, Zé, vamos